E a República de Veneza, como nós sabemos, foi o maior e o mais poderoso estado, né, que existiu ali na Itália, pelo menos ali durante todo o século XVI. Durante todo o século XVI, a República de Veneza foi o maior estado, né, o mais grandioso, o mais rico que existiu em toda a península. E também o único capaz de competir com grandes potências como a França ou a Espanha daquele período no tabuleiro de xadrez político que existia naquela época, e também diplomático e militar, né, europeu. Só que foi também o estado ali dentro da Península Itálica onde as ideias da reforma protestante tiveram maior sucesso. Não sei se vocês sabem disso, né? As ideias da reforma protestante tiveram um grande sucesso ali dentro da República de Veneza e, claro, arriscando a desestabilizar também o seu próprio equilíbrio político. E agora a gente vai ver o porquê disso, né? E também porque que isso não vigorou, né? Não vigorou mais de certa forma. Essa aqui é uma pergunta, uma pauta que veio de uma pergunta de um inscrito aqui no canal, o que, né, ele gostaria de saber o que ocasionou essa derrocada do protestantismo dentro da República de Veneza, sabendo que teve ali alguns movimentos muito prósperos, né, do protestantismo ali dentro. Antes disso, fica no vídeo, é óbvio, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro do que é postado aqui todos os dias, como os inscritos pelo menos sabem, né? Se você não ativa o sininho das notificações, você não consegue, não vai receber o conteúdo diário ali na sua linha do tempo ali, o YouTube não te avisa. Eu sou Fernando Menegatti e esse aqui é o canal Lengoamare, destinado principalmente para os descendentes de vênetos ou aqueles que tenham alguma ligação ou outra, mesmo que seja só dúvidas históricas, né, que sejam pessoas ligadas a isso. Bem, vamos lá então. Além disso, além dessa introdução que eu já falei, né, que eu já fiz para vocês aqui, a República de Veneza era, na verdade, uma das capitais da indústria do mercado livreiro. Isso é importante a gente pontuar porque está muito relacionado, né, a essa questão religiosa, que sempre foi muito rica de literatura, né, inclusive, enfim, a gente pode ver que as próprias universidades nascem do conceito, né, da religião em si. Porém, para a gente não, né, fugir da pauta, era um mercado livreiro muito, mas muito ativo, tá? Naquela época ali. Então, a presença, né, de mercadores alemães, não só mercadores alemães como todos os outros mercadores do mundo, mas principalmente de mercadores alemães, era imensa. E aí, para quem conhece alguma coisa, né, da história do protestantismo, e quando eu falo alemães já dá para a gente ligar, né, uma coisa com a outra. Então, isso acabava favorecendo, né, a circulação das obras de Lutero, que podiam ser encontradas nas livrarias desde 1520. Tá? Então, em 1525, o impressor Niccolò de Aristotele Rossi publicou pela primeira vez uma antologia de escritos luteranos cobertos sob o véu de anonimato. Então não podia, né? Aquilo ali não podia ser, era considerado heresia. Então os autores, eles na verdade não botavam seus nomes naquele período ali. Em 1530, o impressor Luca Antonio Giunta imprimiu a tradução do Novo Testamento do florentino Antonio Brucioli, que ele vive aí em 1487 a 1566, seguida em 1531 pela tradução dos Salmos e em 1532 pela tradução da Escritura inteira. A obra aqui do Brucioli, definida por Caponetto como um dos mais eficazes veículos de divulgação das doutrinas da Reforma, tinha como objetivo tornar o texto sagrado acessível a todos, inclusive e sobretudo às classes populares. Significa que a difusão de livros anunciando as doutrinas da Reforma foi, sem dúvida, favorecida pela relativa política de tolerância para com a imprensa heterodoxa mantida pelo governo vêneto, que, nesse período, pelo menos, podia ser chamado de um governo liberal, né? Enfim, um governo liberal tanto em muitos aspectos, né? Não só no comércio, mas também nas ideias de deixar, enfim, o governo era católico, mas acabava
deixando outras coisas ali prosperarem, né, de uma forma livre. Então, isso durou até o início da década do ano de 1540. Significa que depois as coisas começaram a mudar um pouco, a gente já vai acompanhar isso. A partir, então, desse marco aqui, 1540, se iniciaram aí algumas mudanças radicais, né? Então, o que acontece? Isso começou a acontecer, né? Essa mudança radical começa a acontecer porque houve um aceite aí das reclamações dos núncios apostólicos, particularmente as reclamações aí do Giovanni Dalla Casa, que escreveu um grande catálogo dos livros proibidos em 1549. Os livros foram apreendidos e queimados naquele tempo ali. Então estavam todos esses livros lançados por protestantes, foram todos apreendidos e queimados aqui. O núncio apostólico, só para a gente contextualizar, muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento, vamos lá, vamos contextualizar. É um representante diplomático permanente da Santa Sé, que exerce o posto de embaixador. Então, ele representa a Santa Sé perante os estados e perante a igreja local também. Costuma ter dignidade eclesiástica de arcebispo. E eu separei aqui para vocês, então, mais ou menos as informações que eu tenho dos lugares, dos locais ali dentro do Vêneto, como, de certa forma, o protestantismo agiu ali dentro, né, o quanto ele prosperou ou não. Em Veneza, é claro, ele teve uma boa, digamos, perseverança ali dentro, né? Uma característica importante do movimento protestante em Veneza, na capital, foi a sua fisionomia social composta. Significa que trabalhadores têxteis, analfabetos, artesãos, professores médicos, advogados, expoentes autorizados da classe mercantil e patrícios aderiram às ideias da reforma até de um jeito bem fácil, né? Então foi meio que um mix ali em Veneza, porque, como eu falei para vocês, era, digamos, um mercado muito fervoroso, assim, de pessoas de várias partes do mundo e também um mercado livreiro fervoroso. Então era muito mais fácil que essas coisas se abram muito mais as portas, né, para o estrangeiro, porque isso daqui era estrangeiro, do que em outros lugares. Porém, não deixou também de ser a doutrina ser próspera, por exemplo, em Pádua, né? Claro, públicos eram um pouco diferentes às vezes. Em Pádua, as doutrinas protestantes tiveram muito sucesso, mas mais entre a classe mais alta. E aí em Vicenza começa pelas classes maiores e depois também atinge um pouco ali as classes mais baixas. E em Rovigo, a gente tem que ver que também as classes mais baixas sempre foram muito conectadas, né, ao catolicismo e era um pouco mais difícil, né? Eles tinham ali na figura geralmente do padre local, como aconteceu, né, com a nossa imigração, era um guia espiritual muito forte, tá? Então, em Rovigo, a reforma teve menos sucesso, né? Mas não deixou de ser propagandeada, porém geralmente por estrangeiros. Talvez isso meio que matou ali, porque as pessoas não tinham muita afinidade também. Em Bérgamo, um florescente comércio de livros heterodoxos desenvolveu-se lá, né? E um sinal de clara penetração das doutrinas protestantes da cidade, tá? Então, tinha um personagem aqui que se chamava o Dom Vittorio Soranzo, que governou a diocese a partir de 1544, e ele orientou aí a sua atividade pastoral numa direção decididamente luterana. O que desencadeou, é óbvio, a ofensiva do Santo Ofício contra ele. Verona e Brescia, a gente fala das duas porque elas estão conectadas, estão ligadas, né? E naquele período também foi pertencente ali à República. Então foi notável a influência exercida pela reforma nas cidades de Verona e Brescia, que pela sua posição geográfica mantiveram contatos muito fortes com o mundo alemão. Em Verona, a difusão das ideias protestantes foi sustentada pela atividade pastoral dos bispos Gian Matteo Ghiberti e Alvise Lippomano. Diferentemente, o movimento heterodoxo de Brescia tinha um caráter predominantemente burguês aristocrático. Vamos ver lá como isso aconteceu também no Friul e na Istria. O Friul fazia parte do Patriarcado de Aquileia, submetido ao domínio vêneto. Esta era a maior diocese da Europa e dentro dela interagiam populações de 3 nacionalidades diferentes. Ou seja, aqueles ali que estavam ligados à Península Itálica, depois também ao reino ali germânico e também o mundo eslavo. Isso significa que existiam 4 línguas diferentes, né, que circulavam: o Furlan,
óbvio, o vêneto, o alemão e também o esloveno. Então, num contexto semelhante, a penetração das doutrinas luteranas na parte vêneta da Diocese de Aquileia está intimamente ligada ao sucesso que tiveram nos territórios alemães. A ampla difusão da imprensa heterodoxa foi a manifestação mais evidente disso. E na Istria, as doutrinas protestantes foram introduzidas por um grupo de frades conventuais menores, chefiados pela notável figura de Baldo Lupetino de Albona. Agora a gente vai acompanhar a parte final, que foi a queda do protestantismo. Olha só, para os governantes vênetos, a heresia representava um problema para a estabilidade dos estados, não só para eles, né, para todos. Houve relações diplomáticas com príncipes protestantes, cuja força política também foi seriamente enfraquecida pela catástrofe de Mühlberg, de 1547. Então vamos contextualizar isso, porque senão ninguém entende nada, né? Essa catástrofe, o que foi ela? Foi uma disputa entre os príncipes protestantes e o imperador Carlos V, que era católico romano e estava determinado a restaurar a autoridade imperial e a fé católica em territórios que haviam aderido à reforma protestante. A catástrofe de Mühlberg se refere principalmente à Batalha de Mühlberg, que foi uma batalha decisiva nessa guerra. Na Batalha de Mühlberg, as forças imperiais lideradas pelo próprio imperador Carlos V derrotaram as forças protestantes lideradas. A batalha foi travada perto da cidade aqui de Mühlberg, na Alemanha. E nesse mesmo ano, uma nova Inquisição, né, foi estabelecida na República de Veneza. E a ela se juntaram os três sábios na causa da heresia. Uma nova magistratura que foi criada pela República, né, com a missão aí de supervisionar também o trabalho que era feito pelos inquisidores eclesiásticos. Então, significa que foram escolhidos nesse momento aqui com extremo cuidado entre os patrícios mais velhos e experientes, ex-embaixadores junto à Santa Sé, né, eram frequentemente eleitos entre os sábios. Então, o poder inquisitorial da República de Veneza foi dividido em dois. O núncio e os inquisidores por interesse da igreja, e o patriarca de Veneza e os três sábios representando os interesses políticos da república. Então existia ali a igreja, né, com seu interesse, e também existia então a república com seu interesse voltado, óbvio, sempre para os interesses políticos aqui quando a gente está falando sobre a república, porque era um estado. Isso acontecia nos outros, tá? Não acontecia só na república, acontecia nos outros estados também. Então não faltaram tensões contínuas, mas a repressão intensificou-se consideravelmente a partir desses anos. Em 1549, o núncio Giovanni della Casa publicou um índice substancial de livros proibidos. Muitos líderes protestantes fugiram da República de Veneza nesse episódio, mas também houve ataques contra os inquisidores. É importante que a gente fale também dos dois lados, né? Pelos quais dois futuros papas pagaram o preço. Em dezembro de 1550, Michele Ghislieri foi forçado a fugir às pressas de Bergamo ao descobrir que estavam planejando o seu assassinato, né? Um assassinato contra a sua pessoa. Então a República de Veneza, como todos os estados aí, fez questão de não ceder demasiadamente a autoridades, né, aos inquisidores, por medo de perder o controle, né, político dentro da sua própria casa. A República também não dava muita visibilidade para as punições dos hereges. O governo favoreceu o isolamento na prisão e a execução secreta deles. Assim, por exemplo, o humanista milanês Públio Francisco Spínola, herético, depois de ter sofrido uma longa prisão, ele foi afogado em silêncio na lagoa na noite de 31 de janeiro de 1567. Também relevantes são os casos de três frades franciscanos que não foram entregues a Roma, mas perseguidos diretamente e severamente pelo governo vêneto, Girolamo Galatel, Baldo Lupetino e Bartolomeu Fôncio. Galatel foi deixado para morrer nas prisões vênetas em 1541, Lupetino, porém, foi afogado na lagoa, conforme exigiu o rito vêneto, né, contra os hereges, em agosto de 1556, após ter passado por uma longa prisão. E Fôncio teve destino idêntico, acusado de heresia desde 1530, e foi afogado na lagoa em 4 de agosto de 1562. Outros problemas, na verdade, foram constituídos pelos pedidos de extradição de hereges, né, de Veneza para Roma. A República de Veneza não costumava ceder a súditos
para, enfim, sofrerem punições em outros locais. Apenas estrangeiros. Os estrangeiros eram enviados para Roma, os próprios vênetos não, né? Então eles julgavam ali dentro. A política eclesiástica da Sereníssima foi caracterizada por um forte espírito de independência, como toda a sua história, né? E a tradição político-eclesiástica vêneta implicava a reivindicação de uma certa proteção por parte das autoridades políticas sobre as eclesiásticas. Mas, como eu pontuei, não só eles, muitos outros faziam isso porque tinham um certo medo, né? As esperanças daqueles que cultivaram a ideia de poder estabelecer a reforma no território da Sereníssima baseavam-se nesse espírito de independência da República. Mas considerações de conveniência política foram decisivas para orientar desfavoravelmente a orientação dos governantes vênetos em direção à reforma protestante. Num contexto político turbulento em que a heresia representava um perigo à estabilidade do Estado, os governos vênetos colaboraram na atividade eclesiástica de repressão da heresia, tal como fizeram os governantes dos outros estados. Embora tentando controlá-la e, por vezes, contê-la para salvaguardar as prerrogativas jurídicas do Estado e proteger, enfim, a honra dos seus patrícios, geralmente a nobreza, né? Esta atitude foi decisiva, sim, para provocar, então, a derrota da reforma protestante na República de Veneza e também em outros lugares, mas aí existem outras particularidades dos outros lugares que é preciso abordar. A República de Veneza foi assim. Espero que eu tenha esclarecido. É claro, é um resumo bem resumido, né, pessoal? Por favor, entendam, existem assim muitas outras coisas que seria preciso falar, mas não dá, né? O vídeo já está chegando, por exemplo, a quase 20 minutos. É um resumão só para mostrar início, meio e fim, né, bem por cima do porquê que o protestantismo, sim, ele teve ali uma prosperidade ali no início e aí depois ele morreu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aí. Qual é a sua religião? Bom, já que a gente está falando sobre religião, né, quem se sentir à vontade, por favor, você é católico, católico romano, católico ortodoxo, você é protestante, enfim, deixa aí nos comentários qual é a sua religião e a sua visão também sobre a história. Veren gracia na mucha, strucon, tchai tchai.